Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Aleluia. Diga, Deus é bom. Diga, o diabo não presta. O diabo não tem nem como não prestar mais. Ele não presta o que não deve prestar mesmo, né? E Deus sempre é bom. E isso é uma coisa que nós devemos festejar o dia todo, o tempo todo. O fato de Deus ser bom. Amém, irmãos? Significa que você sempre vai ter uma boa expectativa no dia. Você sempre vai ter uma boa expectativa no ano, em qualquer momento, porque Deus sempre é bom. E contar com sua bondade é importante. Entender como sua bondade funciona. E como ela chega até nós, como ela pode chegar até nós. Sabe, nós vínhamos vindo para cá, para o culto, e algo simples aconteceu. Né? A Débora ia pegar uma rua e alguém parou, né? O carro na frente, era uma preferencial, e nós estávamos atrás, a pessoa parou o carro, porque a outra pessoa, que não era da preferencial, estava parada inclusive, porque ela entendeu que a preferencial do carro era nossa, mas essa pessoa por algum motivo quis ser gentil, não sei, né? E ela ficou esperando até que a outra pessoa passasse, e nós atrás parados esperando ela andar, né? Sabe, algumas pessoas pensam que podem ser melhor do que a própria lei, e acham que podem fazer aquilo que querem, demonstrando que são tão gentis a ponto de ir contra o que as placas, o que a lei diz que deve ser feito. Se todo mundo resolvesse aplicar a sua maneira, a sua forma de andar no trânsito, porque acha que é melhor ou é mais gentil, ia ser um caos muito grande, porque as pessoas devem entender que a lei existe justamente para que haja controle, ou que alguém possa aprender como andar, ou como funcionar dentro de um sistema de trânsito. Sabe, quando isso aconteceu, Deus falou comigo uma coisa. Falou, sabe, tem gente que pensa que pode tornar a minha palavra melhor do que ela é. Tem gente que pensa que pode ser mais tolerante do que Deus. Deus diz uma coisa, mas alguém acha que pode fazer diferente do que Ele está dizendo. A forma como Ele está falando talvez não seja a melhor maneira. Não é? Então, ou parece duro demais, ou Ele não é tão tolerante assim, Ele não negocia, Ele não faz as coisas parecerem mais fáceis. Não é? Simplesmente Deus diz que é assim, e algumas pessoas querem facilitar para as outras pessoas. Não, Ele diz que é assim, mas não precisa ser exatamente assim. Não é? O que as pessoas não entendem é que Deus nos tirou de um império de trevas, completamente doutrinado pelas trevas, errado completamente, e que a sua palavra é a única coisa que pode nos alinhar, e que pode nos colocar em linha com a verdade do céu, e daquilo que existe no céu. Então não tem outra forma, uma outra maneira de nós sermos treinados por Ele, senão por sua palavra, e de nos submeter. Eu me lembro que Deus uma vez, do jeito dele falar, e Deus fala com cada um conforme Ele quer falar, não é? E às vezes nós chegamos a Ele, e depois de algum tempo, depois de ter ouvido aquilo que Ele fala normalmente conosco pela sua palavra, nós ainda somos como crianças mimadas, e queremos dizer a Ele, Senhor, por que o Senhor não faz isto? Senhor, por que o Senhor não muda tal coisa? Né? E sabe, uma vez Deus falou como Ele estivesse falando assim comigo mesmo. Ele falou, deixa de ser uma criança mimada, e submeta essa criança que está dentro de você, se ajoelhando diante da minha palavra, para que você possa não chorar por qualquer coisa, para que você possa se levantar e pela minha palavra começar a andar nela, sendo firme, cresça e vire um homem, aonde eu possa usar você. Sabe, quando nós somos como crianças mimadas, e uma criança mimada, ela não ouve Deus falando, ela fica apenas deixando sua boca falar o que ela quer, ela apenas anda para os lados onde ela acha melhor, ela sempre acha que ela tem razão em alguma coisa, ela não liga com aquilo que pensa ou com aquilo que fala. Sabe, a palavra de Deus, meu irmão, deve ser para mim e para você tudo o que você tem. E precisamos deixar com que ela molde nossas vidas na perfeição daquele que é o nosso Pai. É a única coisa que pode nos moldar, nos tirar daquela condição horrível e que nós aprendemos, e tirar essa criança mimada dentro do nosso coração.
Essa criança que quer escolher as coisas, quer falar o que quer, acha que tem direitos. Mas Deus diz, você precisa se submeter à minha palavra se quiser crescer. E se quiser mudar. É a única forma e a única maneira. Do contrário, nós seremos destruídos por nós mesmos. Tentaremos melhorar a palavra de Deus, do nosso ponto de vista, achando que Deus não deveria ter falado ou feito daquela maneira. Mas Deus diz, e Ele sabe como é que deve ser feito. E se estivermos dispostos a ouvir o que Ele tem para dizer, nós vamos aprender. Você conhece bem esse texto que eu vou ler aqui, ou pelo menos deveria conhecer. Eu quero que você abra comigo lá, no livro de Lucas, no capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Vou ler a partir do versículo 1. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1. Olha o que diz aqui. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sob pedras, e quando germinaram, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. No versículo 11 ele explica a parábola, ele diz, esse é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria, quando a ouvem. Então, vocês recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com um coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Veja que aqui a Bíblia conta que haviam situações em que a palavra era jogada como uma semente. Isso é apenas uma parábola, não é? Para falar como alguém recebe ou não recebe a palavra de Deus. Diz que essas pessoas aqui, pela qual ou as quais receberam a semente, elas estavam com um tipo de coração diferente. Veja que a semente não foi lançada. Algumas pessoas às vezes podem ler esse texto e falar, poxa, que culpa tem a pessoa se a semente que foi lançada na terra, a terra estava com um problema, a terra estava ruim, e a terra que estava boa, é lógico que a semente ia germinar porque ela estava boa. Você não pode se esquecer de que essa é uma comparação de pessoas. E que pessoas estavam dessa maneira. Aqui a Bíblia fala que cada uma dessas pessoas teriam condições de frutificar o que a palavra estava dizendo. Agora, eu quero que você preste muita atenção no que o texto fala aqui, e a importância que a palavra de Deus tem. Veja que essas pessoas aqui, elas poderiam ter clamado pela misericórdia de Deus. A misericórdia não ia ajudá-las. E de fato, como não ajudou. Eles podiam ter clamado pelo amor de Deus. Senhor, pelo teu amor, me ajuda. Não, também o amor, aqui, nesse caso, não ajudaria. Porque o amor foi justamente o que levou Jesus a vir
para liberar a sua palavra, que é o que Deus tinha de mais precioso, e que a morte de Jesus foi que liberou a palavra dele para nós. Então, nenhuma dessas coisas, o amor ou a misericórdia, essas coisas poderiam ajudar nenhuma dessas pessoas aqui. Elas eram as únicas pessoas que poderiam ter feito alguma coisa com aquilo que era poderoso e precioso para mudar a vida delas, que é a palavra, que é a palavra de Deus. Sabe, aqui não se trata de alguém pensar, poxa vida, mas o mundo, ele sufoca as pessoas, a necessidade vem sobre as pessoas, sabe, essa palavra que veio sobre aquela terra, sobre aquela pessoa que foi considerada como uma terra boa, é aquela que não deixou a sua terra, ou a semente que caiu em sua terra, ser contaminada por qualquer coisa que pudesse contaminar a terra. Era uma obrigação dessas pessoas fazerem isto. Eu aprendi isto há muitos anos, que a palavra de Deus, e você vai ver isso, vai ler, que a palavra de Deus ela é como uma água que ela vem e nos lava, ela nos limpa. A palavra de Deus, ela torna uma criança mimada, sem nenhum tipo de condição de crescimento, em um adulto forte, firme, determinado e cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela tem capacidade de mudar completamente a estrutura de alguém. Mas é preciso que você encontre esta criança, ou treine essa pessoa que está dentro de você. Eu não estou dizendo que tem uma segunda pessoa. Eu estou dizendo que é aquele que nós éramos, e que grita em nós, e que tenta competir com a palavra, e que tenta dizer não quando a palavra quer corrigir, quando a palavra quer fazer alguma coisa, né? Esse direito, essa razão que está completamente errada, e que fica demorando para se posicionar, demorando para se submeter, demorando para viver aquilo que a palavra está dizendo, essa pessoa está perdendo a cada dia que passa. Veja que a história conta aqui que o diabo veio e roubou a palavra para que as pessoas não fossem salvas. A palavra salvação é a palavra sozo que tem aqui, e ela pode dizer muitas coisas. Ela pode dizer mesmo a salvação do céu e inferno, ou a salvação de qualquer situação ou problema que você possa estar enfrentando. Você pode saber que Deus te ama, você pode saber que Deus cura você, você pode saber de todos os benefícios que Deus tem para a sua vida, mas eu vou dizer uma coisa, é pela palavra que você absorve a cura, é pela palavra que você absorve a provisão, é pela palavra que você absorve qualquer coisa. Não adianta você dizer, Senhor, eu sei que o Senhor me ama, Senhor me supre. Ele diz, você precisa crer na minha palavra, porque a minha palavra vai gerar em você tudo o que você precisa. Essas pessoas aqui, elas estavam recusando a palavra, deixaram a palavra ser levada. Sabe, o problema veio, a palavra estava lá, e o problema veio em algumas delas, e elas cederam muito mais ao problema, cederam muito mais à situação, elas não deram ouvidos para o que a palavra dizia, elas deixaram a situação ser maior do que elas deixaram o problema crescer, elas não colocaram, não aplicaram a palavra de Deus naquela situação, então elas perderam, o diabo roubou, e elas ficaram somente com a situação, somente com o problema, somente com aquilo que não prestava, e o que poderia salvá-las, foi roubado. É o que a Bíblia diz aqui, Satanás veio e roubou aquilo que poderia salvá-las. Você entende? Porque elas não permitem que a palavra cure elas. Elas não permitem que a palavra trabalhe no coração delas. Elas seguram, elas prendem. Elas ficam querendo que aconteça de qualquer outra maneira. A Bíblia fala que o justo vive pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra. Nós não vamos ser atingidos, ou não vamos ser preenchidos, ou vamos receber os benefícios da palavra de outra maneira. Mas dessa única maneira. Aqui a Bíblia também fala sobre prazeres e riquezas, sobre preocupações que as pessoas têm, e essas preocupações acabam tomando conta da sua vida, e elas tomam conta da sua boca, e a sua boca está dizendo coisas que não prestam, ou estão chamando a existência aquilo que elas não queriam. Na verdade, elas estão mantendo a existência daquilo que elas não querem.
quando falam o que sua boca quer dizer, quando não deixam a palavra controlar a sua boca, quando não deixam a palavra controlar aquilo que elas pensam, quando não deixam a palavra ser o guia para elas, quando elas não se submetem e se ajoelham e dizem: Satanás, você não vai tirar da minha boca nenhuma palavra, você não vai tirar da minha boca nenhuma murmuração, Satanás, você perdeu. E a palavra está em mim, e ela vai gerar frutos na minha vida, ela vai gerar frutos de alegria, ela vai gerar frutos de saúde, ela vai gerar fruto de prosperidade, porque é a palavra que faz isso, meu irmão, e é o que o diabo quer roubar da sua vida. Aqui está dizendo que é exatamente o que ele quer roubar, ele quer tirar a palavra de nós, e nós devemos entender que somos pessoas que precisamos ser doutrinadas pela Bíblia. Você precisa ser doutrinado pela palavra. Você precisa se submeter a cada coisa fácil ou difícil que a palavra de Deus diga. Fácil ou difícil está ligado ao quanto você está endurecido. Há pessoas mais suscetíveis à mudança, e há pessoas que são mais duras e demoram muito mais. E outras nem sequer conseguem atingir o objetivo da mudança, porque elas deixam ser roubadas por Satanás. Deixam que ele roube delas, tire delas. Mas há alguém que é conhecido como boa terra. Essa ouve, ela retém. Ou seja, ela não deixa o diabo, as circunstâncias estão em volta dela, os problemas também estão em volta dela, as necessidades estão pairando por ela do mesmo jeito, mas ela não deixa entrar. Ela sabe que a palavra de Deus produz tudo o que ela precisa. Ela sabe que a palavra de Deus está trazendo cura, alegria, disposição na vida dela, e que ela não depende daquelas coisas, porque essas coisas estavam cercando as outras pessoas também, só que elas deixaram entrar, elas deram ouvidos, elas olharam para aquilo, elas acreditaram naquelas coisas, e a palavra de Deus, que custou tanto para Deus, a Bíblia diz que Jesus é o verbo, Ele é a palavra de Deus, Ele veio, Ele se fez carne, e Ele habitou entre nós. Sabe, Jesus morreu para que Ele pudesse ter acesso a nós, a mim e a você, e você pudesse ouvir a palavra, ter acesso a ela, e ela mudar a sua vida. Meu irmão, você não precisa de mais nada a não ser da palavra de Deus, é o que Deus diz, porque é assim que a fé funciona, e é por onde aquilo que eu preciso receber de Deus, eu recebo. Se Deus falou, foi liberado para mim. Então eu posso receber. Agora, esse processo, ele é um desenvolvimento. Precisamos diminuir a nossa infantilidade e aumentar a nossa maturidade. Precisamos crescer. E cada vez que eu me submeto, que eu me jogo diante da palavra, Pai, essa área da minha vida precisa ser mudada, e eu vou mudar ela hoje, porque eu não vou caminhar um dia sequer dessa maneira errada. Eu vou mudar o meu comportamento, eu vou me submeter à Tua palavra, vou ser curado pela Sua palavra, eu vou ser treinado pela Sua palavra, eu vou ser forjado pela Sua palavra, eu vou ser completamente transformado por ela. É assim que somos transformados por ela, quando nós nos jogamos, nos submetemos, nos ajoelhamos diante dela. Senhor, a Tua palavra, ela é melhor do que os meus pensamentos, ela é melhor do que as minhas ideias, ela é melhor do que os meus planos, ela é muito melhor do que eu já fui, eu pensei que fosse em algum tempo da minha vida. A Sua palavra pode me mudar, ela pode me aperfeiçoar, ela pode tirar da minha cabeça tudo que eu pensei que um dia foi bom e que não prestava. Sabe, o inferno quer fazer você parecer uma pessoa muito sábia, quer fazer você discutir com Deus, mas Deus nos pega, aquele que quer, aquele que deseja e se submete a Deus, aquele que tem um coração voltado para a mudança, Ele nos pega e diz: Emílio, você precisa negar a você mesmo, você precisa negar a sua maneira de pensar, você precisa parar
de ser um bruto, ou de ser isto, ou de ser aquilo. Você precisa se submeter ao que eu digo, porque eu criei você para nunca mais ser dominado pelo pecado, mas para que a minha palavra, à medida que você deixar, faça a limpeza e deixe você perfeito como eu criei você para ser. É assim que nós deixamos um milagre acontecer em nós. Não é resistindo à palavra, é nos submetendo a ela, é nos tornando sensíveis à voz do Espírito Santo, é dizendo não para nós mesmos, e sim para Ele. Sabe, tem muita gente, em muitos lugares, famílias que poderiam ter sido mudadas completamente, apenas se submetendo à palavra, mas ficam resistentes. Sabe, há pessoas jovens em qualquer lugar que poderiam ter sido ou ter já ativado ministérios e ter levado a palavra a muitos lugares, ou terem suas vidas já impactadas pelo sobrenatural de Deus, mas ainda estão resistentes, não se submetem. Eles preferem carregar consigo suas razões, ou seus pensamentos, ou sua maneira de viver antiga, e demoram para submeter, deixam o diabo roubar a palavra, deixam com que os prazeres do mundo roubem, e as deixem infrutíferas, ele deixa com que as riquezas sufoquem a palavra, eles não deixam a palavra torná-los perfeitos, adultos, íntegros e fortes contra o mundo, meu irmão, que está cheio de coisas que não prestam. O mundo está cheio daquilo que é nojento, o mundo está cheio daquilo que destrói, de coisas que matam. E nós não só precisamos estar fortes para resistir a essas coisas, mas para avançar e libertar pessoas que estão presas nesse lugar com ousadia, coragem e o poder sobrenatural de Deus, daquele que sabe viver e absorver da palavra. Tudo que precisamos está na palavra. Está na palavra. Sabe, Deus deu uma palavra para Daniel, mostrando os dias do fim. Mostrou para Daniel que os dias do fim não seriam dias bons, explicou muitas coisas que aconteceriam naqueles dias. Daniel ouviu tudo aquilo. E tem uma palavra, Daniel no final, ele pensou, Senhor, e a partir daqui o que eu faço? Sabe, Deus deu uma palavra para Daniel e disse, está aqui no capítulo 12, Daniel, vou ler apenas o versículo 13, que é o último versículo do texto. Ele diz, quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, ou seja, morrerá, e então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Ele ouviu a visão no final dos dias, e ele perguntou ao Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele continue seguindo o seu caminho, continue fazendo o que é correto, continue ouvindo o Espírito Santo, e você vai morrer, mas nesse dia, você vai se levantar, e vai receber a herança que lhe cabe, por aquilo que você fez ou viveu. Sabe, irmãos, não adianta as pessoas nas igrejas, se não se fortalecerem na palavra, elas nem sequer sabem como viver, e nem muito menos como servir a Deus. Não há convicção em muitas delas. São pessoas que oscilam. São pessoas que hoje estão vivendo um momento de alegria, mas amanhã pode estar vivendo um momento de tristeza. E se desanimam. São pessoas que eu falei aqui, elas não controlam a sua boca, não controlam sua língua, falam o que querem falar, não deixam a palavra travar a sua boca, mas elas falam, elas vão dizendo, e isso vai trazendo um mundo de iniquidade para elas, como a palavra de Deus diz, e destruindo a sua história, ou destruindo qualquer projeto de vida que Deus tenha para ela, porque simplesmente não deixa a palavra entrar nela e operar os milagres, operar as mudanças, levando ela a uma condição de tirar, de ser uma criança mimada para um adulto espiritual, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que o diabo não consegue tirar uma palavra de murmuração, não consegue tirar a divisão dessa pessoa, o diabo não tira nada dela, o diabo perde, ele tem medo dela, os demônios não querem chegar perto.
porque conhecem o poder da palavra que opera nela. Enquanto muitos são pessoas facilmente manipuladas. O diabo não tem dificuldade nenhuma. Uma pequena isca pode fazer elas tomarem decisões que a Bíblia diz, não faça. Mas ela faz. Ela está vazia. Ela não está querendo saber o que a palavra de Deus diz. Ela está ouvindo outras vozes. Ela está ouvindo outras coisas. Está deixando entrar outras coisas. E aí ela vê a vida dela como alguma coisa sem sentido, sem controle, bagunçada. E ela, às vezes, faz vista grossa quanto ao que está acontecendo, mas a coisa continua. E a coisa vai avolumando. E ela chega a um ponto em que ela fala, agora eu não tenho mais o que fazer. E ela nem sequer considera mais a palavra como uma opção. Ela simplesmente faz o que acha que deve. E não sabe o quanto ela estragou a sua vida. Sabe, eu estava contando para o meu filho de um amigo que eu tive, há muito tempo atrás. O nome dele era Davi. Eu não conhecia minha esposa ainda, eu devia ter, quando eu conheci, por volta de talvez uns 16 anos. Foi minha irmã que me apresentou ele. Era um rapaz cristão. Ele tocava violão, ele era uma pessoa que parecia um grande exemplo, né? Ele falava da palavra, ele falava algumas coisas, mas eu não sei o que aconteceu. Ele fez uma viagem, ele foi para o norte, não lembro qual foi o motivo da viagem, alguma coisa aconteceu lá. Eu nunca fiquei sabendo o que aconteceu nessa viagem, mas com certeza foi algo que Satanás fez ele fazer, e depois de ter trabalhado na condenação em sua mente. E quando ele voltou, eu fiquei sabendo que ele estava numa profunda depressão. Ele tinha um quarto na sua casa. E eu era um amigo muito próximo dele. Nós cantávamos juntos. Nós fazíamos letras juntos. Ele elaborava a música. E era muito gostoso nós temos aquela comunhão e aquele relacionamento. Mas quando ele voltou, ele veio com esse problema. Ele se trancou no quarto. E foi muito estranho, porque eu tentei falar com ele, ele não abria a porta para mim, e ele não falava nada. E quando eu insistia, ele atirava alguma coisa, com muita força na porta, que poderia ser um sapato, ou alguma coisa que fazia um grande barulho, do tipo, sai daqui. Ele não falava nada, mas essa atitude que ele tinha, mostrava que ele queria que eu fosse embora. Eu insistia por mais um pouco, ele tacava uma outra coisa. Enfim, fiz isso por muitas vezes. Não é? Ele não me ouvia, ele não queria abrir a porta, ele não queria conversar, ele não queria ter nenhum tipo de relacionamento ou ajuda. Ele foi recusando muitas vezes. Eu não pude fazer muitas coisas. Eu gostava muito dele, gostava da família dele, a mãe dele era bem velhinha, o seu pai também. E eu tentei o que pude, fui muitas vezes. Eu me lembro que foi, acho que mais de um ano, eu fui lá, voltava, eu ia. Ele foi recusando, até que ele preferiu buscar um sistema psiquiátrico, uma psiquiatria. E começou, então, a tomar aqueles remédios, começou a ficar dopado com aquelas coisas. Né? E aí ele conversava com você, mas você percebia que não era muito ele que estava falando. Né? Ele dizia assim, para muita coisa que não estava nem entendendo o que estava falando. E ele foi engordando bastante, os seus dentes foram apodrecendo. Ele era um rapaz lindo, ele era um moreno, não é? Muito bonito, muito bem apresentável, né? E era uma pessoa que agradava a qualquer pessoa, tanto quando falava como visualmente falando. Mas ele engordou muito, ele perdeu vários dentes que foram apodrecendo e foram caindo. E depois ele acabou tendo um relacionamento com uma mulher, acho que nem entendia porque teve isso, teve um bebê com ela. Eu sei que passaram 20 anos. 20 anos. E a vida desse rapaz foi completamente destruída. Destruída. Houve uma situação em que ele apareceu em Campinas ou me ligou, dizendo que queria uma ajuda. Mas a ajuda, pelo que eu me lembro, era que eu arrumasse um lugar para ele, mas ele tinha esposa, tinha tudo agora.
Ele não poderia deixar essas pessoas, não é? Mas a vida dele passou em uma grande página, em branco, de 20 anos ou mais do que 20 anos, foram perdidos em sua vida, e aonde ele estava agora, ele nem sabia como sair, porque ele não se via mais naquela condição. A vida dele havia mudado, toda a história dele que poderia ter sido construída na palavra de Deus, não foi. Ele recusou todas as existências de ajuda que foram oferecidas a ele. Ele foi recusando uma, foi recusando duas, foi recusando três, várias vezes. Não só eu fui uma das pessoas, mas acredito que muitas outras pessoas foram lá também, bateram em sua porta, tentaram ajudá-lo, para que ele se arrependesse de alguma coisa que eventualmente fez. Ele não soube até hoje aquilo que aconteceu, mas ele com certeza fez alguma coisa. O diabo o acusava em seu coração, e ele foi sendo esmagado por aquelas coisas, e ele nunca mais foi a mesma pessoa. Então eu segui o meu caminho no Senhor, e ele seguiu um caminho horrível. A palavra podia ter mudado a vida dele, a palavra podia ter mudado a história dele, a palavra podia ter dado uma família correta para ele, a palavra podia ter dado um futuro maravilhoso, mas ele recusou o que a palavra podia fazer. Ele disse não, não, não. Ele expulsava as pessoas que iam lá. Sabe, o diabo sabe como destruir o futuro de pessoas. Ele sabe como destruir qualquer tipo de plano ou projeto que Deus tenha para a vida de alguém. E Deus não pode impedir. Porque Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio para escolher, para fazermos escolhas e para optarmos por sua palavra. Aqui diz que essas pessoas perderam. Não diz que elas foram atendidas, porque um ouviu a palavra e recebeu com alegria. E fala, bom, ela recebeu com alegria, Senhor, ajuda essa pessoa. Não, o diabo foi lá e tirou. Ela não tinha raízes profundas, ela tinha raízes curtas, não estava vivendo intensamente o que a palavra dizia. Então, quando vieram as coisas da vida, quando vieram todos os problemas ou perseguição, ela abandonou a palavra. E ela queria alguma coisa talvez instantânea, alguma coisa que mudasse sem que ela tivesse que crer, ou exercer, ou acreditar que a palavra poderia trazer os frutos que ela precisava. Mas ela não fez assim, ela simplesmente deixou outras coisas mais fáceis aparecerem. Ela queria obter aquilo de uma outra maneira, mais rápida. Ela não ficou firme, ela não se segurou no Senhor, na sua palavra, na verdade, não ficou ali guardando a sua vida em fidelidade ao Senhor, sobre todos os problemas, ou sobre todas as pressões que normalmente vêm sobre a vida de todo mundo. Então perdeu, e o Satanás conseguiu fazer aquilo que ele mais queria fazer. Ele roubou, tirou a palavra dele. Aquele meu amigo perdeu a palavra. Quando ele perdeu a palavra, ele perdeu a vida. Ele perdeu tudo. Ele perdeu o futuro. Ele perdeu a sabedoria. Ele perdeu a alegria. Ele perdeu tudo que ele já teve um pouco. Deixou Satanás levar. E então o futuro dele foi mudado de forma tão horrível. Você nunca poderia dizer, se você o conhecesse antes, que esse seria o futuro dele. Você não poderia dizer isto. Mas em algum momento ele ouviu Satanás. Em algum momento ele deu ouvidos às circunstâncias. E quando apareceu a ajuda, e Deus quis ajudá-lo várias vezes, ele recusou. Sabe, irmão, você não é tão perfeito assim que não possa entender que você precisa de ajuda porque você errou. É melhor que você submeta a Deus e diga, errei, e quero que o Senhor me ajude. Eu preciso da tua palavra. Eu preciso que a tua palavra continue fazendo em mim o que ela vinha fazendo antes. Não importa o que tenha acontecido na minha vida, eu abandono completamente, eu me submeto à mudança, eu me arrependo de coração, e eu não vou mais deixar o diabo dizer a mim como eu devo pensar ou como eu devo agir. Não sou eu que digo o que a palavra deve fazer, é ela que diz o que eu devo fazer.
É ela que me instrui e é ela que me corrige. Ela que me torna um homem de verdade. Me faz sair da área de criança para obedecer aquilo que Deus diz. É assim. Não tem direita e não tem esquerda. É este, ou você não vai chegar a lugar nenhum. Ou você faz isto, ou então nada vai mudar. Você veio das trevas, e você está na luz, e precisa caminhar com o Filho da luz. É o único caminho que temos para trilhar. É o caminho de segurança que Deus nos dá. Quando eu lembro dessas histórias, essa não foi apenas a única história que eu vivi e vi de pessoas que não submeteram a palavra. Eu vi pessoas que erraram e voltaram, e fizeram grandes coisas. Sabe, o filho de Billy Graham, por exemplo, Franklin Graham, ele ainda jovem, ele resolveu se envolver com aquilo que não prestava. O seu pai era um grande pregador, mas ele, por algum motivo, se revoltou com alguma coisa, se começou a sair, se foi expulso de uma escola, e ele foi também, ele se viciou em drogas, não sei mais o que ele fez, mas ele falou que fez coisas muito feias, porque ele saiu de casa, foi morar com pessoas que se drogavam com facilidade. E acho que, se não me engano, na casa dos 16 ou 18 anos, eu não me lembro, mas deve ser mais ou menos esta a idade em que ele, pelo Espírito Santo, resolve voltar. Ele resolveu voltar. Ele resolveu ouvir a voz de Deus, da palavra. Ele se lembrou daquilo que Deus havia dito. Não importa a sujeira que ele havia feito. Sabe, o pai dele era um grande pregador, um homem bem reconhecido e íntegro. Ele deve ter manchado muitas vezes o nome do seu pai, pelo menos com a sua atitude, com o seu comportamento. Coisas nojentas que ele mesmo fala que fez, não fala o que foi, né? Mas foram coisas ruins que ele fez. Aquilo não o manteve preso, a ponto de ele não poder se ajoelhar, se submeter, dizer: Senhor, eu errei, eu quero ser resgatado pelo Senhor, eu quero que o Senhor continue escrevendo uma história para mim. E ele veio, ainda como um jovem, ele se tornou o maior ajudante do seu pai, Franklin Graham. O maior ajudante do seu pai, é hoje o presidente, era, antes do seu pai falecer, com quase 100 anos, e é o presidente das organizações Billy Graham. Um homem muito honrado. Esteve na posse de Donald Trump, como uma referência do seu próprio pai. Alguém que teve um passado que o pai nunca teve. Se tornou igual ao pai, porque um dia resolveu se submeter à palavra, e o seu coração se rendeu àquele que poderia mudá-lo. É alguém que prega a Bíblia sempre, como sendo aquilo que pode mudar a vida de um homem e transformá-lo completamente. Não há nada que possa mudar você, meu irmão, senão a palavra de Deus, você se submeter a ela. Se você simplesmente deixar com que as coisas do mundo não se envolvam, não sujem a terra. Não suje a terra que é você. Contamine você. Não deixe com que as coisas do mundo contaminem as preocupações. Não deixe com que aquilo que você tem ouvido, não deixe com que as pressões do dia a dia, o medo, ou qualquer coisa que seja, contamine a terra, onde a semente da palavra pode germinar e frutificar na sua vida. Tudo que você precisa e eu preciso é da palavra de Deus. Só ela pode fazer o que ela faz. Ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela faz coisas que você nunca poderia fazer de nenhuma outra maneira. A palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é sobrenatural. Ela está acima de qualquer coisa que esse mundo possa fazer por você. Não existe. Precisamos apenas nos dobrar, nos prostrar diante dela. Amém?
Do contrário, somos crianças mimadas, cheias de chororô, resmungões, teimosos, inconstantes. Se nós cremos no que a palavra de Deus diz, ela nos torna uma pessoa firme, porque a palavra é firme. Se você crê no que ela fala, você não chora por qualquer coisa. Você acredita, você se levanta. Sabe, eu fico pensando em homens que viveram situações bem difíceis, alguns na Bíblia, outros no nosso tempo mesmo. Cada um a sua situação, cada um o problema que enfrentou. Mas quando você lê textos bíblicos e vê também os grandes desafios que esses homens enfrentaram, eles não foram lá com choro. Todos eles sabiam que a dificuldade de você executar numa situação em que a fé e a confiança na palavra era só a única coisa que podia salvar você. Que era algo que você precisava crer além dos olhos, além daquilo que você poderia ver. Esses homens não tiveram medo, mas jogaram toda a sua vida na confiança dessa palavra. Davi foi um deles. Gideão foi outro. E muitos da Bíblia que nós conhecemos como os grandes heróis da fé. Que ele sabia que aquilo não era natural e aquela situação não poderia ser vencida de forma natural. Somente o que a palavra de Deus podia fazer é que era capaz de mudar aquela situação. E ele não pensou duas vezes. Simplesmente foi e se lançou. Bom, o mundo sobrenatural, o mundo poderoso, o mundo que ninguém pode desafiar, é o que você desafiou. Esse mundo que tem um rei vai entregar você. Palavra de quem creu naquilo que os olhos não veem, mas cria na palavra do Todo-Poderoso. Sabe, irmão, eu não sei quantos desafios você vai ter na sua vida, mas eu posso afirmar que se você continuar como uma criança, você for uma criança, você vai perder todos. Vai perder todos. Satanás vai roubar sempre. As circunstâncias sempre virão. Os problemas sempre baterão na sua porta. A necessidade sempre estará lá. A doença estará sempre, todos os dias, batendo lá. Os problemas e as pressões virão em todo o tempo. Eles não param de vir. E se você for uma criança, você vai cair a cada um deles. Mas se você submeter a essa palavra e deixar ela curar você, deixar ela cuidar de você, mudar o seu pensamento, tornar você um adulto, você vai se tornar uma boa terra e vai frutificar em todas as áreas da sua vida. Não importa o que venha sobre a sua vida, a provisão estará lá, porque você vai crer. Você vai estar crendo nisto. Não é algo que vai, eu sou uma boa terra, então o céu vai fazer acontecer porque eu sou uma boa pessoa. Não, é porque você crê. Pegou a palavra, aplicou na sua vida e creu. Amém? Esse texto que fala de Daniel, e que bota Daniel nessa condição, que Daniel, você fez muitas coisas, o que eu escrevi, ou o que eu disse agora para você, está sendo selado, isso não pode ser mudado. Hoje disse a Daniel, quando você segue o seu caminho, você vai morrer, mas você vai ser levantado um dia, e vai receber a tua parte na herança. Você vai receber a tua parte. Sabe, meu irmão, tem uma parte numa herança aí. A herança está sendo dividida em partes. Não são todos que vão receber. Mas aqueles que seguirem o caminho da palavra, ainda que morram, vão se levantar naquele dia. Ele vai chamar, venha e receba a tua parte na herança daquilo que você fez. Amém, queridos? Sabe, nós não podemos ser crianças. Uma criança, a Bíblia fala como criança recém-nascida, quando nós recebemos Jesus, devemos crescer para o alimento sólido.
Porque uma criança não é experimentada. Uma criança não consegue ter responsabilidades. Uma criança fica só tateando, querendo a ajuda de alguém. Chora ou não sabe o que fazer em algumas situações. Mas um adulto, não, ele está firme. Ele sabe controlar as emoções. Ele sabe controlar os sentimentos. Ele sabe o que fazer. Meu irmão, não há nada melhor do que você saber o que fazer nas situações difíceis. Sabe, eu sempre sei. Não porque ela aparece para mim e eu sei. Não, é porque quando eu não sei, eu corro para aquele que sabe. Eu corro para essa palavra e ela sempre me diz o que fazer. Sempre me diz. E eu só tenho que confiar no que ela está falando, porque eu só preciso ouvir ela e acreditar no que ela diz, porque o resto, meu irmão, vai acontecer. Eu não preciso ter medo. Apenas crer. Se eu creio, eu vou ver a glória de Deus. Se credes, verás a glória de Deus. Não há família que não pode ser restaurada, não há situação que não possa ser mudada. Meu irmão, você deve ser o mais rápido possível. Há coisas que você pode levar a vida toda com você, é verdade. Se você for demorado para fazer alguma coisa, para responder a voz da palavra de Deus, responder aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Tem muita gente que tem que carregar consigo coisas que fez porque foi demorado, foi alguém que atrasou por muito tempo aquilo que a palavra estava tentando dizer, não faça, não faça, não faça, mas foi fazendo. Então, quanto mais rápido possível você se corrigir, mais rápido a sua história começa a ser escrita. Uma história no Senhor, uma história verdadeira, uma mudança completa, aonde Deus vai poder fazer aquilo que Ele quer, e você vai ter experiências extraordinárias com Ele. E você não vai ver famílias destruídas, pelo menos não a sua. Você não pode impedir que outros destruam suas. Como o texto fala aqui, que nós lemos em Lucas. Terras que receberam a palavra, mas não deixaram essa palavra entrar neles. Não deixaram ela fazer o milagre que só ela pode fazer. Não recorreram a ela. Deixaram que o diabo levasse. E o tempo passou. E perderam. Meu irmão, eu já perdi coisas por teimosia. Eu já perdi coisas porque fui teimoso, mas não a ponto de perder muita coisa. E eu não quero, de forma nenhuma, que o meu pouco tempo de vida ou de experiência com o Senhor seja perdido. Eu preciso ser cada vez mais preciso em ouvir, em obedecer, para que a minha história continue sendo escrita. Porque um dia Ele vai dizer, a parte da tua herança está reservada para você. Para aquele dia, eu sei que eu ouvirei dele isto. Eu ouvirei dele essas palavras. Porque eu decidi que eu vou ser numa boa terra. Que eu vou ser numa boa terra. Eu sou uma boa terra. Eu não deixo as preocupações entrarem. Não deixo riquezas quererem tomar lugar nem prazeres. Eu sou uma boa terra porque decidi ser uma boa terra. A Bíblia fala que é uma decisão do homem isto. Uns não quiseram, mas um quis. Aquele que quiser e que se deixar ser moldado e transformado pela palavra vai experimentar milagres e ministérios poderosos. O que Deus pode e vai fazer através da vida de cada um de nós é poderoso. Se simplesmente nos dobrarmos, nos submetermos, nos colocarmos no chão diante da palavra dele, dizendo, Senhor, me molda pela tua palavra. Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas também possam ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas.
Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações de nossas mensagens. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo nosso QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Agora, seja abençoado na prática da palavra.